E nesta manhã eu quero falar daquele fundo do poço. Alguém já disse que quando você chegar ao fundo do poço, a gente usa muito essa expressão, né? Estou no fundo do poço. Alguém disse que a gente tem que cavar um pouco mais. Foi o Gene Peterson que disse isso. Quando você chegar ao fundo do poço, cave um pouco mais, porque é lá que você vai encontrar a água que você precisa. Ou seja, dizer que está no fundo do poço não é necessariamente a expressão de que você chegou ao fim. Pastor Joé de Venturini, quando atuava lá na Guiné-Bissau, contando uma das suas grandes experiências, ele fala que uma vez ele estava precisando de água lá no contexto da obra missionária que ele realizava, que era uma escola, uma clínica e a igreja, e ele precisou contratar uma empresa que veio da cidade, da capital, em Bafatá, para extrair um poço numa região vizinha, numa empresa, e ele conseguiu um milagre de Deus em que aquela empresa foi cavar ali um poço, mas não achou. O milagre foi a questão dos recursos financeiros, que não tinha, e Deus abriu o coração daquele empresário, e ele foi lá, e quando ele levou o equipamento, era uma distância enorme, ele falou assim: pastor, eu só tenho equipamento para cavar tantos metros, não sei se 25 metros. E ele tinha informação de que naquela região onde ele estava, ele só conseguiria encontrar água a cerca de 40 metros. E ele então pediu o povo para orar. Disse: olha, não temos dinheiro e nem tempo para mandar vir mais um equipamento para aumentar a capacidade da perfuratriz. E eles então oraram, e foi testemunho para aquele empresário, porque ele disse: eu nunca vi nessa região água tão em cima. E foi suficiente o equipamento de 25 metros e saiu uma água cristalina, de boa qualidade, e foi um testemunho maravilhoso naquela região ali na Guiné-Bissau. E a gente pensa que quando a gente está no fundo do poço, a gente chegou ao final, a chama se apagou. Na verdade é ali que Deus começa a restaurar, a recomeçar uma nova etapa. E eu quero usar hoje o perfil do antecessor de Eliseu, que foi o inesquecível, o memorável profeta Elias. E esse momento na vida dele é a tipificação exata daquilo que eu e você temos vivido algumas vezes no nosso ministério, nossa caminhada. Eu convido você então para abrir a sua Bíblia em 1º livro de Reis, capítulo 19. Vamos ler os versos 1 a 8 e depois vamos continuar lendo até o final, mais adiante, no versículo 18, quando termina esse momento de fundo do poço, a chama apagada no coração de Elias. E Deus, como Deus trata a vida de Elias, é como Ele tem tratado a mim e como Ele tem tratado a muitos aqui nesta manhã, em nome de Jesus, pela glória de Deus na nossa vida, pela graça que torna tudo isso possível. A minha oração é que Ele também trate a sua vida, o seu coração, por aquilo que Ele fez na vida de Elias. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, os versos 1 a 9. Diz assim a palavra: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. O momento de Elias está sintetizado no versículo 3, quando diz que ele teve medo e fugiu. Eu nem preciso perguntar quantos de nós já sentiram isso.
já vivemos isso. Diante de experiências que às vezes temos a sensação de que só o ministério pastoral pode dar a alguém. Ao mesmo tempo em que o ministério pastoral nos concede alegrias inigualáveis, não há outro ofício que possa nos oferecer tais alegrias e experiências. Também parece que tem algumas coisas que somente o obreiro no ministério sabe o que é passar por ele. Elias havia acabado de viver uma das suas mais tremendas experiências. Aquele momento no Monte Carmelo, do altar encharcado e instantaneamente incendiado pelo poder do fogo que desceu dos céus, envergonhou os profetas de Baal. Diz o texto que ele matou os profetas e a sua fama correu rapidamente. Mas, muitas vezes, o espaço temporal que há entre o grande sucesso e o terrível fracasso não dura nem uma noite. Você já viveu experiências como essa, de acordar na segunda-feira, querendo ainda nutrir aquela alegria do que foi o seu domingo, mas o telefone toca e vem alguma notícia que rouba a sua alegria, rouba o seu entusiasmo, e você diz, de novo. A notícia que chegou para Elias era, em 24 horas a sua cabeça será trazida como um prêmio diante de Jezabel e Acabe. Diante desta ameaça, diante dessa situação, o texto diz que Elias teve medo e fugiu. Como disse Elias, sou eu, Elias é você. Basta um instante de incerteza, uma fração de insegurança, uma dose de ameaça, e a gente acha que nada mais valeu a pena. E o que fazer? Diante da pressão, diante da oposição, diante da perseguição. Há alguns anos, quando, mais ou menos no período que eu estou lá na igreja atualmente, 10 anos, ontem eu compartilhei com um colega querido, esse é o meu terceiro ministério, eu não fiz essa apresentação mais formal, mas em fevereiro agora eu completo 23 anos de ordenação. Meu primeiro ministério foi, como eu disse, numa igreja pequena, de comunidade, no Rio de Janeiro, num conjunto habitacional, mas de comunidade de pessoas bem pobres, bem necessitadas. Depois Deus me levou, depois de 2 anos de ministério pastoral, com mais 2,5, quase 3, como seminarista nesta igreja, Deus me levou para um outro ministério, uma outra realidade, num outro bairro, mas numa igreja menor também, que tinha só 1 ano de idade, e ficamos ali por quase 10 anos, eu e minha família, e depois Deus nos moveu para o Meia. 3 realidades totalmente diferentes, desde o primeiro ministério até o atual. Mas de fato parece que Deus vinha preparando paulatinamente, entre um tempo e outro tempo, para o momento que estamos vivendo hoje. E no Meia, quando vamos completar agora 10 anos já, à frente daquela igreja, agora em janeiro, houve um momento em que as coisas precisavam acontecer. Quando eu tive a honra de assumir aquele ministério, foi ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme. A igreja havia acabado de passar por um cisma onde 250 membros, com muitos líderes, deixaram a igreja acompanhando o pastor que havia saído daquele ministério, levou consigo 250 pessoas, muitos líderes, parte da diretoria atual. A igreja realmente sofreu uma divisão, famílias foram divididas, e muita mágoa, muito rancor, muita tristeza. Deus usou o pastor Irlande como pastor de pastores para cuidar daquela igreja por cerca de 2 anos e meio como pastor interino, e ele produziu o processo de transição, e eu digo com toda segurança de que talvez seja um tanto quanto arriscado afirmar de forma absoluta, mas eu arrisco dizer que nenhum pastor conseguiria pegar a igreja para assumi-la imediatamente após aquele racha. Precisava de um tempo de tratamento. E pastor Irlande, como você sabe, fez isso com excelência, com muito zelo, e cuidou da igreja, preparando para o obreiro que, no caso, Deus me deu esta tarefa de dar continuidade ao trabalho. Mas assumi uma igreja muito machucada, uma igreja que a imagem pastoral estava desgastada, a confiança na liderança estava fragilizada, medo de mudança,
medo do novo. A igreja havia sofrido justamente porque as transições foram dirigidas de forma muito ofensiva, muito aguerrida, muito sem cuidar das pessoas que estavam nos seus postos, e isso trouxe muita ferida, muita mágoa. E quando eu cheguei, aquela igreja tinha muita dificuldade em confiar no seu obreiro. Aquela igreja tinha muito medo das mudanças propostas, porque sempre assim, de novo, vai acontecer novamente. Uma igreja traumatizada. E certo dia eu estava no gabinete, uma pessoa que acabou se tornando um grande amigo no ministério, uma pessoa próxima a mim, disse: pastor, o senhor não imagina o que eu acabei de ouvir agora na Praça do IP. A Praça do IP é um momento de é um lugar de convivência que temos ao lado do templo. Quem é do Seminário do Sul, às vezes é quase uma pracinha da maledicência, não é? Mas acaba sendo, toda igreja tem o seu cantinho, a cantina, né? É a quadra de futebol, e lá, às vezes, a Praça do IP, que deveria ser só um local de convivência, acaba sendo também um local de maledicência. E aí esse irmão entrou no gabinete e disse: pastor, nós estávamos num momento de mudança, tínhamos mudado o estatuto, tínhamos implementado o manual de administração com uma reestrutura nova, nomenclaturas novas, tínhamos estabelecido nossa visão. Eu estava mexendo em algumas coisas que eram importantes ser mexidas para dar fôlego para aquilo que tínhamos em mente realizar à frente daquela igreja. E aí levantam-se os opositores. Toda edificação de muro vai encontrar o seu Sambalate, o seu Tobias, contrário aos seus esforços. E esse irmão entrou assustado, preocupado, e disse no gabinete: pastor, eu acabei de ouvir na praça agora uma pessoa, eu nunca soube quem é essa pessoa, ele nunca me disse quem é, até acho que quem seja, mas não vou ficar atrás disso não. A gente acaba conhecendo as ovelhas, né? Eu acho que depois pelos frutos a gente acaba conhecendo, mas ele disse o seguinte: nós já tiramos um pastor, e se for preciso a gente tira o segundo. Irmãos, muitas vezes é esse espírito que habita no meio do seu rebanho também. Um ou outro vai ter a concepção de que ele tem algum poder, alguma inferência sobre a sua vida, sobre o seu chamado. E o diabo coloca no coração de alguns homens maus, algumas vezes desocupados. Leia o livro de Atos lá, e você vai ver que Deus, lá na experiência de Jason ou Jason, né? O texto é muito claro. Alguns desocupados se reuniram para intentar contra a vida de Paulo. É assim também no seu ministério. E eu confesso a vocês, nesse dia eu tive medo. Por quê? Porque no histórico, você remonta as suas memórias e fala assim: é verdade, eles já tiraram o pastor daqui. Eles conseguiram pressionar, independentemente de justificativas, de explicações, de motivações. Realmente a igreja sofreu um racha. Há alguns anos eu pensava num gabinete: e agora? O que vai ser de mim? Se essa pessoa que disse isso, de fato tentar agir como agiu há alguns anos, e conseguiram promover nesta igreja uma divisão trágica, um cisma mortal, e agora eu sou o alvo desses ataques? Nesse momento eu lembro bem que o sentimento no coração foi muito parecido com esse de Elias. Fugir de medo. Porque eu digo a vocês, uma das coisas que eu mais tenho pavor é de ter no meu histórico, na minha vida, na minha herança, no meu legado, é ser lembrado como alguém que dividiu igreja, que destruiu família. Eu não quero isso no meu currículo, não. Não desejo para ninguém, mas especialmente começando em mim, e de será que esta igreja vai causar este trauma na minha vida? Porque realmente, como ele falou, nós já tiramos um. E agora vem esse jovem aí, na época eu devia ter 38 anos, fazendo as contas aqui mais ou menos da época, assim, não tenho nem 40, e vou ficar com a fama de que fui botado para fora de uma igreja por uma liderança que pelo jeito não se submete, não aprende, não se alegra com o momento. Será que essas pessoas não estão vendo o que Deus está fazendo entre nós? E era notório, era notável o que Deus estava fazendo já de reconstrução da vida daquela igreja. Como Elias, eu também tive medo. E tive medo das minhas reações diante do medo. As reações de Elias foi fugir. Tentar se esconder, se afastar,
sair de cena, e naquele momento, então, ele começa a sua experiência com Deus. Mas o que levou, primeiramente, Elias a este engodo? De achar que ele estava no controle da situação e sucumbindo ao apagar da sua chama do chamado, tomou o pé da estrada e foi em direção ao deserto. Algumas coisas que são claras de vir aqui no coração de Elias e que normalmente nos tentam tirar também do caminho. Ontem eu falei com vocês sobre as tempestades que estão aqui dentro. As tempestades que a gente não precisa dar outros nomes, senão o melhor de todos os nomes para essas tempestades, que é o pecado de ontem. Mentira, ganância, ambição, compulsão. Mas agora a gente vê claramente que Elias está sucumbindo às tempestades circunstanciais. Num primeiro momento, estava tudo bem. Estava no pico. Ele estava no apogeu, estava no auge da sua onda, ele estava surfando, como diz aí, né? Rick Warren disse isso no seu livro Igreja com Propósito. Estava surfando a onda de Deus ali naquele momento, tinha feito um alvoroço no capítulo 18, e agora, o que acontece? Uma ameaça? Uma perseguição? Uma incompreensão? Acabe e Jezabel perceberam que o reinado deles estaria colocado em risco, porque houve um homem de Deus que confrontou, enfrentou e derrotou os interesses daquele reino. E é sempre assim, quando você confronta, quando você enfrenta e quando você derrota os interesses do reino inimigo, a reação é muito feroz. A reação é muito dura. E Elias então teve medo e fugiu. O que levou Elias a este sentimento esta atitude de fuga motivado pelo medo? Primeiro porque ele tomou o caminho do deserto, porque ele se concentrou muito mais nos sentimentos do que nos fatos. E esse é o risco que a gente corre. A gente acredita muito mais no que a gente sente do que os nossos olhos, e principalmente os olhos da fé, podem enxergar. Nesse momento, Elias precisava de uma sacudida de Deus, aquela chacoalhada para arejar o cérebro. Uma vez, quando nossa filha nasceu, a gente começou a ler algumas coisas sobre educação, e teve uma educadora que disse, com muito jeito, né, que de vez em quando dá uma chacoalhada na criança, aquele momento que a criança só bate o pé, fica berrando, se joga no chão, né? Ela fala assim, dá uma sacudida na criança para ver se areja o cérebro dela, para ela parar e perceber o que está acontecendo. Nesse momento, a vontade que dá é de sacudir Elias, como muitas vezes é de me sacudir também, dizer assim, olha, acorda! Você está acreditando muito mais nos seus sentimentos do que ter a coragem de enxergar com seus olhos e com os olhos da fé o que Deus pode fazer. É impressionante, claro, a gente fica agora num pedestal de autoridade, né, como se isso nunca acontecesse com a gente. E por isso que é necessária a humildade de se identificar com o texto e dizer, esse sou eu. Porque no patamar da autoridade, a gente olha para ele e fala assim, Elias, presta atenção, Elias. Mas de fato, nós nos identificamos com Elias, e este é o momento quando a gente, graças a Deus, tem a história completa, e a gente pode então, não só dar essa sacudidela em Elias, mas também uma boa sacudida em nós mesmos, e assim, peraí, eu estou acreditando naquilo que eu sinto, ou eu vou me apropriar pela fé daquilo que são fatos, as promessas, as ações e o que Deus tem feito? Não é hora de colocar em prática o que Jeremias cantou em seus livros, em seu livro de Lamentações, quando ele mesmo olhando tudo à sua volta, assim, que desespero, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Elias estava sucumbindo ao medo, estava se entregando ao processo de fuga, estava deixando que a sua chama se apagasse, porque ele estava acreditando muito mais nos seus sentimentos, se deixando dominar pelo seu medo, pelas suas fraquezas, do que nutrir no seu coração e alimentar pelos olhos e pela sua mente aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. Não era hora de Elias, e então não é hora de nós também, você e eu, trazermos à memória o que Deus fez ontem e dizer assim, é o mesmo Deus que incendiou um altar encharcado, que agora vai continuar cuidando de mim
em meio a esta ameaça de morte que eu estou recebendo. Então Elias, primeiramente, ele sucumbiu aos seus sentimentos, ao invés de concretizar seus passos nos fatos de quem Deus é, do que Ele faz e do que nós precisamos continuar crendo, Ele continuará fazendo. Outro erro de Elias está lá no versículo 4, quando ele diz assim: basta, Senhor. Ele está dando um ponto final. Olha que ousadia de Elias. Mas ele diz assim: eu não sou melhor do que os meus antepassados. Se tem uma coisa que nos destrói, e que me destrói, é quando eu me permito olhar para os outros e achar que os outros são muito melhores do que eu. Elias se entrega a uma ferramenta que o diabo gosta muito de usar contra nós, que é quando a gente se acha o menor, o pior, quando a gente se compara aos outros, e isto nos destrói. A gente se esquece que diante de Deus não importa o tamanho, não importa a largueza, não importa o tempo, não importa o quanto. Ao contrário, se você observar a dinâmica do reino de Deus, eu quero lembrar você disso, o reino de Deus não funciona na nossa matemática, na nossa lógica. Deus quebrou toda a ciência, todo o ritmo, toda a lógica do universo quando Ele alimenta uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Quando Ele olha para a oferta de 2 denários e fala assim: foi a maior oferta que se deu neste lugar aqui. Quando Deus pega os piores pecadores e traz para sentar-se ao seu lado. Quando Jesus toca os imundos. E aí fica claro para nós que na dinâmica do reino não é o tamanho, não é a largueza, não é o lugar. E aí Elias está olhando para si próprio e fala assim: eu não sou melhor do que os meus antepassados. Ele consegue transigir entre o sucesso memorável de um dia anterior para agora um sentimento de fracasso. Ele olha para si mesmo e fala assim: eu não valho nada. Mas por que eu não valho nada? Porque ele tem como referência os outros. A comparação. E quando muitas vezes nós nos olhamos uns aos outros, uns para os outros, e nos comparamos, realmente é incomparável. Mas a gente vai se avaliar por aquilo que nós somos e nós fazemos, porque é assim que Deus nos vê. Deus, como um pai perfeito e sabe o que é, e quem é pai sabe, se tem uma coisa que destrói um filho é quando você começa a educá-lo comparando. Por que você não é igual ao seu irmão, que estuda mais? Ah, se você fosse como a sua irmã que só me obedece. Vamos criando nos nossos filhos uma autoestima baixíssima, um senso de complexidade. Vamos criando no coração dele uma raiva, uma ira, uma revolta, uma inimizade. E nós muitas vezes somos muito mais competitivos do que cooperativos. Somos mais invejosos do que amáveis e cooperadores. E agora Elias está sucumbindo à sua dor, movido pelo medo, pela fuga, porque ele olha para si mesmo, ele não vê nenhum valor em si, e quando olha os outros, fala assim: bem que antes eu tivesse vivido em outra geração, antes eu tivesse nascido em outro lar, antes eu tivesse sido outra coisa, por que o Senhor me colocou como profeta? Ele vai dizer isso mais adiante. Para que eu fui chamado de ser profeta? Se eu fosse médico, se eu fosse engenheiro, se eu fosse empresário. Antes eu tivesse ficado no lugar onde eu estava. A gente sofre desta síndrome do povo de Israel no deserto, querendo cheirar a cebola do Egito de novo. Mas quando Deus nos chamou e nos colocou no lugar onde Ele nos quer, ainda que seja o deserto, para que nós o conheçamos como Ele quer ser conhecido. Elias estava com a sua chama apagada, porque ele estava se comparando aos outros, assim: eu não tenho valor nenhum. Elias também parece que se culpa por aquilo que não era culpa dele, não era responsabilidade dele. A gente se frustra com os números,
A gente se frustra com os resultados, a gente se frustra com as decisões dos outros. Isso dói na gente. A gente está ali pregando, investindo, amando as pessoas. E como demora para você ver os frutos? Como demora? Como demora para você ser capaz de enxergar o que Deus está fazendo? E você fala assim, está valendo a pena? Mais adiante, lá quando Deus começa a tratar de Elias, Elias vai dizer para ele assim, não tem valido a pena. No versículo 14 ele fala assim, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Olha como é que Elias traz para si a responsabilidade e a culpa das escolhas que o povo fez. Muito cuidado. É claro que sim, nós somos responsáveis pelo ministério que Deus colocou em nossas mãos, mas eu não posso carregar sobre mim aquilo que Jesus já carregou na cruz, que foi o fardo dos pecados do povo. Nós muitas vezes sofremos, adoecemos. Nós estamos muitas vezes como Elias, dominados pelo medo da frustração. E muitos já estão pensando em desistir, em tomar o caminho do deserto e depois da caverna. E da caverna desejar a morte acabou aqui. Porque nós estamos permitindo que a culpa dos outros se torne a nossa culpa. Gente, a nossa culpa já basta. As minhas fraquezas, o meu pecado, as minhas falhas já me bastam para me deixar para baixo. Mas o problema de Elias aqui é que agora ele está trazendo para si, como se ele fosse o próprio responsável por aquilo que o povo escolheu fazer. O versículo 14 é claro isso. Ele projeta a sua culpa na responsabilidade que deveria ser apenas do povo. O teu povo abandonou os teus ensinamentos, eles derrubaram, eles fizeram isso, fizeram aquilo. Elias estava vivendo o esgotamento total da chama, do combustível estava acabando. E ele só conseguia por causa disso enxergar o lado negativo. Ele de fato estava lá tão no fundo do poço que quando ele olhava para cima ele só via um orifício muito pequeno, de tão distante que ele estava, e ele só conseguia olhar pelo olhar da amargura. Conhece algum pastor que já perdeu tanto, já adoeceu tanto, a chama já se apagou tantas vezes que ele se tornou uma pessoa amarga, onde todos são culpados, onde não vale mais a pena, e a gente perdeu a capacidade de amar. Agora Elias está fugindo. A chama de Elias agora se apagou porque ele diz no versículo 4, já basta. E agora começa o tratamento de Deus. Primeira coisa que eu quero que você aprenda nesse texto aqui é que não somos nós que colocamos o ponto final. Elias disse para si próprio, já basta. Mas ele não sabia que estava apenas recomeçando. O versículo 5 diz que ele se deitou debaixo do pé de Jesse e dormiu. Claro, quantos de nós já não temos aquele sono da fuga? Tem dias que você não quer acordar. Tem dias que você não quer voltar à realidade. Às vezes o nosso sofrimento é tão grande que você gostaria de esquecer a chave do gabinete. Não, né, Valmir? Mas tem vezes que você queria que essa chave se perdesse de uma vez por todas, você nunca mais precisava voltar naquele lugar. Irmãos, eu já convivi uma vez com um pastor que ele estava apavorado de pensar em voltar para estar no meio do rebanho. Tamanho a sua dor e as dores que lhe causavam. Ele estava vivendo a fobia do púlpito. E ele precisou de tratamento profissional, psiquiátrico, para vencer o trauma, porque ele só queria fazer uma coisa: fugir, dormir e morrer. Eu já citei aqui, você sabe, todos nós, foi uma notícia que correu rapidamente entre nós, pastores, que o número de suicídios entre a nossa classe está aumentando. É preocupante, porque nós, muitas vezes, como Elias, estamos também sofrendo porque estamos permitindo que os sentimentos sejam maiores do que os fatos. A comparação entre o sucesso do outro nos torna cada vez mais fracassados, ou nos faz sentir cada vez mais fracassados. Quando nós nos culpamos daquilo que não é nossa responsabilidade.
adoecemos e sofremos, e nós só conseguimos enxergar as coisas pelo lado negativo, e então nós fazemos como Elias: eu vou dormir e não quero mais acordar. Aí, meu amigo, a chama já se apagou. Mas nesta manhã eu quero mostrar a você como é que Deus trata quando a chama se apaga. Primeiro, porque Ele não coloca o ponto final até que Ele tenha chegado ao fim conosco. Esse versículo 5 agora, versículo 7, desculpa, começa versículo 5, a primeira vez, o anjo toca Elias e diz: levante-se e coma. Quando Elias acordou, ele viu do lado, o que tinha do lado dele ali? Um pão assado. Fala para mim, tem alguma coisa mais acolhedora do que aquele pão que sai quentinho do forno? Que derrete a manteiga? Que sua o saco de papel e chega a amolecer o saco de papel? Pois é, eu quero justamente colocar, apesar de a gente ter acabado de tomar café, mas eu quero aguçar a sua capacidade de sentir gosto aqui, para você saber como é que Deus cuida dos pequenos detalhes. Eu sei que Deus é o primeiro churrasqueiro do universo, porque a ideia do pão de alho antes do churrasco vem de Deus. E Deus gosta tanto de churrasco que quando Jesus tratou dos discípulos, Ele preparou um peixinho assado na brasa, na beira da praia. Deus enviou um anjo para oferecer a Elias um pãozinho assado para dizer o seguinte: eu estou cuidando de você. Uma vez eu tive essa experiência que me marcou, e agora eu começo a ver tantos outros pães assados na minha vida que Deus manda. No segundo ministério na freguesia, eu estava num momento cansado. Assim, aquela coisa quando você parece que nada mais funciona, e bem no meio do ministério, todos nós temos aquelas fases, né? Primeiro ano de conhecimento, depois o segundo você começa a trabalhar, aí depois de uns 3 anos você começa, e aí, já deu resultado? Você começa a fazer as etapas. E lá no segundo ministério, que nós ficamos 9 anos e 9 meses mais ou menos, teve uma fase que estava difícil, eu estava cansado, estava chateado. E aí de repente, agenda cheia de atendimento, eu falei assim: hoje eu não queria conversar com ninguém. Eu sou como você também, você é como eu. Tem dias que você não quer conversar com ninguém, você quer ficar quieto. E aí de repente eu vi na agenda o nome de uma irmã, eu falei assim: ela de novo, não. Lá vem ela com os mesmos problemas, aquela coisa que nunca muda, sempre aquele choramingo e tal. Naquele dia Deus me deu um tapa, porque aquela irmã entrou e falou assim: pastor, tudo bem? Aí eu disse: tudo, minha irmã, em que eu posso ajudá-la? Não, pastor, hoje o senhor não vai me ajudar não. Deus colocou no meu coração o desejo de vir aqui só para orar com o irmão. E ela sentou ali na minha frente, fez uma das orações mais marcantes que eu já tinha ouvido de uma ovelha por um pastor. Ela chorou comigo ali. E ela dizia: eu não sei, Senhor, o que o pastor Puim está vivendo, mas eu estou aqui para orar por ele. Pedir que o Senhor renove a sua alegria. E no final eu pedi perdão a ela. Falei: minha irmã, me perdoa, porque eu estou realmente tão cansado. E eu achei que a irmã viria aqui para me dar mais um trabalho. E eu confesso que eu pequei. E ela disse: não tem problema não, pastor. Deus me mandou e eu só obedeci. Teve um dia também que um irmão me ligou. Esse irmão estava vivendo um momento difícil na sua vida, porque a esposa dele era médica e eles tinham comprado um equipamento de ultrassom. Na verdade tinham feito um leasing, coisa que hoje até um pouco mais acima, mas na época eles fizeram um investimento de 50 mil reais. Bota isso então há cerca de 15 anos, 16 anos. Investimento de 50 mil reais para comprar um equipamento de ultrassom. O equipamento funcionou 2 meses no consultório dela. Ela tinha o sonho de fazer isso socialmente. Ela queria abençoar pessoas carentes, fazendo consultas de 10 reais, 20 reais. E um dia eles chegaram para o trabalho e a porta havia sido arrombada. E não havia seguro. Era um leasing, mas na época o seguro não era obrigatório, eles não fizeram. Para resumir a história, esse irmão, minha ovelha, ele é militar, ele tinha uma carreira pela frente, e a empresa de leasing colocou-os na justiça,
E isso iria prejudicar a promoção que estava por acontecer. Ele estava só esperando a promoção para ir para casa. Sabe aquela coisa que parece que tudo dá errado, tudo acontece ao mesmo tempo na vida de uma família? E eles então, nós choramos, nós oramos muito por aquele drama que eles estavam vivendo, porque eles não tinham dinheiro para pagar. A ação na justiça contra essa família iria prejudicar a promoção deste irmão. E nós oramos e a coisa correu. A coisa começou a acontecer, e eles muito tensos. Nós orávamos para que o processo na justiça não atrapalhasse a promoção deste irmão, para que ele pudesse ter a sua promoção, ir para casa descansar, viver a sua aposentadoria. E aí eles venderam o carro para tentar pagar, ficaram andando de ônibus muito tempo, tinham uma vida confortável, de repente a vida foi lá para baixo. Para resumir a história, que é longa, um dia ele me ligou bem cedo e falou assim: pastor, emocionado, ele chorou e disse: pastor, estou aqui só para dizer para o irmão que eu acabei de pegar a minha asa, ele é da aeronáutica, a minha asa de promoção. Sério, Carlos? É. A minha promoção saiu, o processo não atrapalhou e agora eu estou em paz. Ele disse para ele assim: e já ligou para a Luísa? Para a Luzia? Ele falou assim: não, eu quis ligar primeiro para o irmão. Falei: rapaz, liga para a Luzia logo. Não, eu queria que o irmão fosse o primeiro a saber. Nesse momento é o pão quentinho que Deus nos dá para lembrar que ainda vale a pena cuidar das pessoas, amar as pessoas. Não foi uma ou duas vezes quando algum pai liga para mim e fala assim: pastor, minha esposa está grávida. Eu falei: já falou para os seus pais? Não, eu quis falar primeiro para o irmão. Coisas que o ministério pastoral nos concede e que para mim soam como este pão quentinho. Quando você está pensando em desistir, Deus coloca um pão quentinho, cheirando ao forno ainda, ou à brasa do seu lado, e diz assim: coma. E aí depois o anjo fala para ele assim: vai lá, dorme mais um pouco, porque o texto diz que ele permitiu que ele dormisse. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Eita, também não precisa queimar tanto assim, né? É muita unção, né? E aí parece que Deus está dizendo para Elias para cuidar de si mesmo: coma, bebe e deite-se novamente. Querido, cuide do seu corpo, você precisa dele para trabalhar. Uma experiência que eu tenho vivido nos últimos meses, quem me conhece há mais tempo, eu pesava 128 quilos e meio, tomava 3 remédios para pressão, estava pré-diabético, e o meu endocrinologista, que é minha ovelha, disse: pastor, eu não sei mais o que fazer com o irmão, nós já tentamos todas as dietas possíveis. E disse: pastor, pensa na cirurgia bariátrica. Eu disse: Rogério, eu não tenho coragem, meu primo morreu nessa cirurgia em 2007, minha família é traumatizada, eu tenho medo danado, eu não gosto nem de medir pressão. E a minha pressão já estava descontrolada, que a minha cardiologista disse: pastor, eu não tenho mais dosagem de remédio para o irmão. Eu falei: mas eu não estou tão gordo assim. Normalmente o gordo acha que não está tão gordo. Esse é um problema nosso. Agora eu sou ex-gordo, né? E lutando para continuar. Mas é assim. Lá na minha igreja tem uma irmã muito amada, minha querida, minha queridíssima. E aí eu emagreci, eu mudei de vida, e eu falo para ela assim: Gi, não, pastor, não estou tão gordo assim não. Gente, a mulher é enorme. Mas como é que eu vou convencê-la de que ela podia fazer também para ter uma nova vida? E olha, em março deste ano eu entrei nos buraquinhos, porque é uma cirurgia rápida de buraquinhos e tal. 1 hora de cirurgia eu já estava andando no corredor, eu brinquei com o meu médico: o senhor fez alguma coisa aqui? Não é possível, porque eu não estou sentindo nada. Disse: não, que bom que você não está, porque é para isso que eu trabalho. Ele falou assim: é para isso que eu trabalho, para você não sentir nada. Eu perdi 42 quilos. Hoje eu corro 10 quilômetros. Não tomo nenhum remédio para pressão, minha pressão é 11/7. Tenho 45 anos, sábado passado eu fui fazer mais um teste ergométrico que a minha cardiologista pediu para saber se ela de fato pode, como suspendeu o meu último remédio, que era metade de um que eu tomava. Eu tomava 3, passei a tomar só umzinho de menor dosagem, e já há 2 meses eu não tomava mais, e ela quis confirmar se eu realmente não precisava tomar o atenolol de 25 pela metade, e aí eu fui fazer o teste ergométrico. O médico, quando me viu, ele falou assim: mas o senhor já fez isso em maio? Eu falei: pois é, mas a minha médica pediu para fazer de novo. Tá bom. Aí eu fiz. Fui lá na esteira, pá. Quando terminou, ele disse, olhou para mim assim: o senhor está muito melhor.
de maio para cá. E no final do laudo ele coloca lá, você que já fez esse exame sabe que tem a estimativa de idade, de acordo com o seu desempenho, né? Idade provável, de acordo com o desempenho. Eu tenho 45 anos. E ele colocou lá que, pelos parâmetros do exame, eu tenho uma idade de 41. Isso nunca aconteceu. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Lembra que eu falei ontem, ou anteontem, às vezes eu me enrolo com as datas, que foi um ano difícil para mim? A maior dificuldade que eu tive neste ano foi a dispensa de um membro da equipe pastoral. Quem trabalha com equipe sabe. Foi difícil demais. Foi difícil para mim, primeiramente, tomar a decisão. Depois que eu tomei a decisão e agi, foi mais difícil ainda, porque a reação foi terrível. Terrível. Eu sofri demais. E infelizmente o meu colega me fez sofrer muito também, porque ele não soube também dizer tchau para mim. Ele saiu tentando levar consigo alguns móveis da casa, derrubando tudo. Quem sabe, quem viveu com a equipe sabe como isso é difícil. Queridos, eu digo a você com toda certeza, se eu não tivesse cuidado da minha saúde, eu não teria resistido. Houve noites dificílimas para eu dormir. E eu só conseguia dormir porque eu estava cansado de ter voltado da rua correndo como eu corri. E enquanto eu corria, eu orava. Algumas vezes eu corri chorando, pedindo a Deus misericórdia, porque eu não queria que o ministério do Meia sofresse de novo o que sofreu há cerca de 15 anos. Novamente por causa de problemas de relacionamento, de grupos de interesse, de grupos que se apaixonaram por um em detrimento do outro. E a igreja hoje está bem. Deus cuidando da gente, quando a gente cuida de nós mesmos. Cuide da sua saúde, querido. E agora eu posso dizer isso com toda a autoridade. Muito tempo eu falava isso com muito medo, porque eu mesmo não estava me cuidando. E hoje eu não tomo nenhum remédio para pressão. Meu diabetes, minha glicose está dentro dos parâmetros normais. E eu tenho vida. Eu tenho saúde para cuidar das pessoas. E hoje na igreja agora, domingo nós lançamos a campanha da corrida. 120 pessoas se inscreveram para correr comigo dia 10 de dezembro, lá na Quinta da Boa Vista. É a corrente do bem, é o contágio da vida. As pessoas ficam felizes quando vê o pastor feliz, quando vê o pastor bem. E Deus está dizendo para Elias, come, bebe e se deita novamente. E aí depois o anjo toca nele de novo. E aí vem a continuidade da história. Toca de novo, levante-se, tem mais um pãozinho aqui para você. E agora a notícia, porque a sua viagem será muito longa. Primeira coisa que Deus faz com a gente. Ele é quem coloca o ponto final da sua caminhada. Não tente colocar o ponto final por você mesmo. Não é você que vai dizer já basta. Não é você que vai dizer que acabou. Muito cuidado. Porque você pode estar colocando um ponto final onde Deus ainda não colocou o ponto final. Mas Deus cuida de nós. E aí o texto vai continuar. Versículo 8 diz, Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. O alimento lhe deu forças. Deus lhe dá forças para prosseguir. E Deus lhe dará forças para prosseguir. 40 dias e 40 noites, você sabe, essa numerologia bíblica tem toda uma simbologia muito, muito proveitosa. E os 40... Você sabe que certamente não são 40. Alguma coisa próximo de. Mas o que significa? É que foi o tempo suficiente. Foram os 40 dias do dilúvio, foram os 40 anos no deserto, foram os 40 dias na tentação de Jesus, agora os 40 dias no deserto de Elias. De alguma maneira, o que os escritores bíblicos querem dizer para você foi o tempo suficiente. Deus trata com você durante o tempo que for suficiente para você não ser o mesmo que você era, mas para começar a transformar você naquilo que Ele quer que você seja. Por quê? Porque o caminho ainda é muito longo, a viagem que você tem pela frente é longa e ainda há trabalho a ser realizado. A chama não vai se apagar enquanto Deus não fechar o registro. E Deus ainda tem algo a fazer na sua vida. O texto é muito rico, mas eu preciso correr aqui para terminar, e você conhece o texto bem, eu quero só destacar para você mais algumas coisas.
Elias se queixa diante de Deus na caverna. E o que a caverna tem a me ensinar? Você viu que Elias estava determinado a fugir. A fuga parece que é algo muito, muito presente na caminhada do chamado. Foi assim com Jonas. Foi assim com Moisés. Moisés tentou fugir várias vezes, dialogou com Deus, argumentou com Deus como se pudesse fazer isso, né? Mas Senhor, eu não posso, eu não sei, eu não tenho como. A gente está sempre dando desculpas para Deus, e agora Elias foge, primeiro ele dorme, depois ele vai para o deserto, e agora ele entra numa caverna. E sabe o que isso me mostra? Tanto quanto mostra, por exemplo, na experiência de Jonas? Não há lugar tão longe onde você queira ir, que Deus já não esteja lá te esperando para cuidar de você. Elias entra na caverna, como nós também muitas vezes tentamos entrar nas nossas cavernas e nos esconder de tudo e de todos. E aí, qual foi a surpresa dele quando ele bota o pé lá dentro? O que ele ouve? O que você está fazendo aqui? Ou seja, quem já estava lá? Deus já estava lá. Deus já está lá adiante, Deus já está no futuro, Deus já está esperando, Deus já está preparando, Deus já está pronto. E agora Elias, querendo fugir de tudo e de todos, ele se depara com a presença gloriosa de Deus, que o faz ver e perceber que não há lugar tão longe, tão fundo, tão alto, tão distante, tão escondido, como diz o nosso hino, né? Como diz o salmista no Salmo 139, não há lugar onde eu possa me esconder do teu Espírito. E aí Deus estava ali e fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? E aí então vem a queixa de Elias: Senhor, não está dando nada certo. É maravilhoso perceber que em vários momentos, no relato bíblico, Deus não gasta tempo debatendo conosco. Mas a graça revelada já nos dá a saber que Deus nos ouve. Gideão se queixou, Moisés se queixou, Elias se queixou, Davi se queixou. Na história bíblica, todos os chamados em algum momento se queixaram do chamado. Mas em nenhum deles Deus deu razão. E também Deus nem gastou tempo dialogando assim. Não, é verdade, olha, realmente Deus sempre tem o próximo passo. Moisés se queixou com Deus, dizendo assim: olha, foi para isso que o Senhor me enviou aqui? Eu vim aqui, falei com o faraó como o Senhor mandou, estou fazendo tudo certinho. Agora o que o faraó fez? Aumentou o trabalho do povo, o povo está sofrendo, está se queixando contra mim, agora achando que eu sou o culpado. Valeu a pena, Senhor? Aí o que Deus fala para Moisés? Espera, você verá o que eu vou fazer. Gideão, quando foi chamado para ser o líder do povo, chegou e falou assim: ó, Senhor, não está dando certo aqui, os midianitas vieram, destruíram tudo como gafanhotos, só tenho eu sou o menor, a minha família é a menor do clã, o clã é menor da menor das tribos. Gideão disse literalmente que ele era o... Não é isso aí. Gideão falou assim, do cavalo, né? E Deus fala assim: Gideão, olha o seguinte, é você que eu vou usar mesmo, cara. Você pode ter todos os argumentos que você quiser enumerar, mas não tem jeito, quem vai usar sou eu. Agora Elias vai falar: Senhor, olha só, sou o único que restou, eu fiz tudo certinho, os israelitas quebraram a aliança, derrubaram os teus altares, mataram todos os teus profetas. E ele fala isso 2 vezes. E aí o que Deus fala para ele? Saia, ponha-se diante de mim no monte. Deus não gasta tempo tentando convencer você. Deus apenas diz: vem comigo e nós vamos juntos. Saia e ponha-se diante de mim. Para a chama acender novamente, você precisa sair do lugar onde você está. O lugar da fuga, o lugar do seu esconderijo, o lugar da sua frustração, e agora colocar-se de novo diante de Deus. Aquele Deus que te chamou um dia. Lembra daquele dia? Será que a gente precisa trazer à memória aquele dia? Quando Deus falou com você e você abriu mão de uma carreira, abriu mão de algum conforto, abriu mão de um comodismo, abriu mão de uma posição, abriu mão de uma promoção para dizer aqui: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Só que aí vieram os desafios, vieram os Acabes, vieram as Jezabéis sobre você, vieram aqueles homens maus, os desocupados, que tentam colocar você na prisão, que tentam envergonhar você, que tentam dissimular
sobre o seu ministério e você fala assim, está valendo a pena, Senhor? Sabe o que Deus fala? Volte, saia, ponha-se diante de mim. Aí vem a história da revelação, da teofania de Deus, quando Deus se apresenta a Moisés, a Elias, para que Elias não tivesse dúvida de que ele estava ali. E aí de novo Deus fala, o que você faz aqui, Elias? Ainda tentando fugir? E ele de novo se queixa, e ele fala, eu sou o único. Algumas vezes no ministério, nós realmente nos sentimos sozinhos. Como eu disse há pouco, seja a geografia, seja a agenda, seja a nossa rotina, nos coloca tão isolados uns dos outros que a sensação que temos é que ninguém mais sofre o que você está sofrendo, ninguém mais sente o que você está sentindo, e aí você fala, bom mesmo era se eu fosse o pastor da PIB. Vai lá se colocar no lugar. Vai lá ver. Que PIB? Qualquer uma. Será que é tão bom ser pastor da PIB assim? Põe-se no lugar do pastor Peragini, já que eu fico orando por aquele homem de Deus que está sofrendo com a doença da sua esposa. É fácil ser pastor da PIB? Sei não, hein? Mas eu, por outro lado, também fico olhando aqueles irmãos que estão lá na comunidade ribeirinha do Amazonas. Queria estar lá andando de barco todo dia. Passeando de barco, né? Só que lá ele está se sentindo sozinho. Como muitas vezes o pastor Peragini, o pastor Porino Meyer entra no gabinete e fala assim, só eu? Será que só eu sofro o que eu estou sofrendo? E aí então Deus vai terminar o tratamento da chama de Elias, quando no versículo 15 ele começa a dizer o seguinte, volte pelo caminho por onde veio. Se tem uma palavra linda do Evangelho de Cristo para nós hoje, é a palavra volta. Arrepende-te. Recomeça. A chama apagou, mas o combustível ainda está aí. A centelha vem de Deus. Você precisa só ter a coragem de voltar para onde você começou. Voltar àquele chamado. Voltar àquela entrega. Voltar àquele amor. Aquele ardor que um dia trouxe você aqui. O que Elias precisava entender é que ele estava onde estava porque ele havia acabado de ser usado por Deus para derrotar os profetas de Baal. Ele estava no lugar onde ele estava porque ele havia acabado de passar por uma tremenda experiência do que Deus é poderoso para fazer incendiando um altar encharcado. E agora Deus fala para ele, olha só, percebe como no texto Deus não contra-argumenta com Elias? Elias termina dizendo assim, eu fui o único que sobrou. E aí ele fala assim, então tá, então volta para onde você veio, porque tem muito trabalho para você fazer. E qual foi o trabalho que Deus deu a ele? Desce. Desce porque você tem que ungir Azael, tem que ungir Jeú, e tem que preparar Eliseu para continuar o seu trabalho. Você não termina enquanto Deus não lhe der um legado para deixar para as próximas gerações. E sabe qual é a boa notícia no final dessa história do tratamento de Deus? Deus fala assim para ele, lá no versículo 18. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Elias estava olhando para si próprio e dizendo assim, só sobrou eu. Esta mentira do isolamento, esta mentira da solidão, esta mentira do afastamento, fez com que ele acreditasse que realmente ele era o único que estava passando pelo que ele estava passando. Mas agora Deus mostra para ele assim, abre teus olhos e veja que diante de você tem outros tantos que não estão dispostos a desistir. Deus trouxe você para esses dias, para que a sua chama não se apague para sempre. Mas talvez você chegou aqui já com a sua chama lá no finalzinho. Talvez alguns até com a chama apagada. E como Elias, gostaria de pegar o caminho do deserto, depois entrar na caverna,
e nunca mais serem achados. Mas saiba, Deus já está aí onde você está. Deus já está lá para onde você vai voltar. E amanhã estamos todos tomando o caminho de casa novamente. Alguns gostariam de não precisar voltar, mas tem que voltar. Porque esse é o plano de Deus para a sua vida. Volta para o lugar de onde você veio. Porque ainda há muito trabalho a ser feito ali. E você só vai deixar este lugar quando Deus preparar o legado para a vida dos outros que estão sob o seu comando.